presença de Deus pela manhã e também agradecendo a Deus pelo novo mês, né? Que se inicia hoje. Hoje nós estamos aí iniciando o culto de ceia e graças a Deus por essa bondade, vencemos aí mais um mês, mais um dia e vamos para mais uma caminhada, né? Nesse mês, que seja sempre um mês de vitória. Nós vemos que à medida que o tempo vai passando, novidades vão chegando, né? Vai acontecendo. E nós queremos estar sempre alinhado com Deus, sempre na presença de Deus, porque sendo assim nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos fazer um instante de oração com a igreja, para agradecer a Deus já por esse novo dia, pela noite que passou, né? Nós estamos aqui na presença do nosso Deus tão bom, tão maravilhoso, e Deus nos concedeu mais uma noite, e hoje estamos aqui em um novo dia. Bem, vamos ligar o nosso coração, nada como iniciar já orando, né? E agradecendo a Deus. Amadíssimo Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença gloriosa, Pai, nesta manhã. Queremos Te agradecer, Senhor, pela noite de descanso que o Senhor nos deu e obrigado pelo amanhecer de um novo dia. Nós entendemos, Pai, que nós dependemos de Ti em todo o nosso jeito de viver. Entendemos, Pai, que devemos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo e em todo o tempo nós estarmos ligados na videira. Meu Jesus querido, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu grande amor que nos chamou, Senhor, para a Tua eterna glória. Pois, meu Deus, nós andávamos errado no mundo, cegos, Pai, sem uma direção, e o Senhor veio para nossas vidas e mudou o nosso cativeiro, Senhor. Nós queremos Te agradecer nesta manhã, que nos prostramos diante do Teu altar para Te adorar, para engrandecer e agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Nós confiamos em Ti, Senhor, e tudo que nós colocamos no Teu altar em oração, nós estamos esperando, Pai, e entendemos que no tempo certo o Senhor há de nos responder em tudo aquilo que nós Te pedimos, tudo aquilo que nós confiamos em Ti, Senhor. Nós lançamos sobre Ti, meu Deus, as nossas ansiedades, nós lançamos sobre Ti o nosso fardo, Senhor, que estava muito pesado, Pai, e o Senhor nos aliviou pela Tua bondade. Nesta manhã, Senhor, nós já colocamos essas primeiras horas onde nós nos levantamos, viemos para a Tua casa, na Tua presença, Pai. Queremos entregar esse mês entrante, esse mês que já chegou, melhor dizendo, nas Tuas mãos. Cada dia, Senhor, cada hora, cada instante, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Cuida da nossa vida, Pai, cuida dos nossos caminhos. Meu Deus, cuida dos nossos pensamentos, Senhor, que o pensamento do homem é tão vão, Senhor. Em um instante nós pensamos em bênção, em outro instante, Senhor, nosso pensamento já se desvia para outros rumos, Pai. Meu Deus, ajude-nos, Senhor. Ajuda, meu Deus, a escolhermos aquilo que é de melhor para nós, sempre centrado em primeiro lugar no reino dos céus e na Sua justiça, Senhor. Nós pedimos a Tua direção em todas as decisões que nós iremos tomar nesse mês. Meu Deus, os irmãos que estão precisando de uma porta aberta, aqueles que têm consulta marcada, Senhor, aqueles que têm resultado de exames para, meu Deus, buscar, para saber como está o seu estado físico de saúde, nós também entregamos tudo isso nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa confortar os corações daqueles que estão de luto, Pai. Quantas famílias que estão chorando, Senhor. Meu Deus, que nós possamos também chorar com os que choram, buscando em oração em favor de cada lar, em favor de cada família. Agradecemos por aqueles que venceram, meu Deus, e continuam na caminhada conosco. Agradecemos a Ti pelos Teus livramentos e pedimos por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão internados no leito de um hospital, Senhor.
nós continuamos firmes, meu Deus, nas promessas de que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor disse: eis que eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o meu Espírito Santo para estar convosco. E nós queremos te agradecer, meu Jesus, por cuidar da tua igreja, por cuidar de nós. Nunca o Senhor nos abandonou, e cremos, Pai, que nunca nos abandonará, porque o Senhor disse na tua palavra: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias a ti, meu Senhor. Nós te louvamos, nós te honramos, Pai, e nós te agradecemos. Entregamos esse culto nas tuas mãos e apresentamos a vida do pastor da igreja, Senhor, junto com nossos irmãos ali de Campo Limpo Paulista. Entregamos também nas tuas mãos, para que o Senhor use o teu servo, o teu vaso, assim também como o bispo Escarpim, Senhor, o bispo Pedro e todos os irmãos que estão na responsabilidade da tua obra, Senhor, no ministério da palavra, no ministério do louvor, Senhor, da adoração. Meu Deus, os irmãos que trabalham, meu Deus, no diaconato, na tua obra, os irmãos que visitam os lares, as famílias, aqueles que são usados pelas tuas mãos, Senhor, nós colocamos todos no teu altar, que venha ser um mês de vitória, Senhor. Meu Deus, nós entendemos que as lutas não vão cessar, porque enquanto nós estivermos nessa terra, Senhor, haverá tribulações, haverá lutas e aflições, mas o Senhor disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, meu Deus, e nós também estaremos em vitória no teu nome, meu Jesus. Por isso nós entregamos, Pai, este mês nas tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus, esteja conosco, Pai. Esteja, meu Deus, com a tua igreja no norte, no sul, no leste, no oeste, Pai. Os irmãos que estão em missões pelo mundo, meu Deus, levando a tua palavra, Senhor, naqueles países onde a violência impera, Pai, onde sequer os irmãos podem andar com uma Bíblia na mão, Senhor, mas o teu Espírito Santo, Senhor, nos acompanhe para que esta tua obra seja realizada, meu Senhor. Abençoa, Senhor, todo o evangelismo, Senhor, e aqueles que estão recebendo a palavra do Senhor, que venham se fortalecer em ti, ó Pai. Obrigado, Pai, entregamos nas tuas mãos também este culto, e te adoramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Nós vamos, uma primeira palavra, né? Eu vou convidar a nossa irmã Michele para trazer uma primeira palavra. Já nós vamos estar aí adorando o nome do Senhor, amém? Paz de Deus, irmãos. Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Glória a Deus. 53, que diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Graças a Deus, né? Porque nós estamos aqui hoje celebrando essa morte, mas não só a morte de Cristo, a ressurreição e a vida eterna que nós teremos com Ele. Isaías, quando ele traz esse relato, ele vai dizendo o que foi acontecendo ali, quando o Senhor estava indo
para o caminho do matador, quando ele estava indo para ser crucificado, o quanto o Senhor foi ferido, o quanto o Senhor sofreu. E aí nós olhamos para as nossas vidas hoje, tantas as dificuldades que nós temos, e nenhuma delas vai se comparar com esse sofrimento que a Bíblia traz, que Isaías relata, tudo que o Senhor sofreu. E mais do que isso, além de não podermos comparar o tamanho do nosso sofrimento com o do nosso Senhor, nós temos hoje a garantia e a certeza de que Ele venceu tudo isso, Ele passou por tudo isso, e Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança, Ele nos deu uma possibilidade, se nós aceitarmos e reconhecermos de estarmos com Ele no céu. É isso que nós vamos celebrar nesta manhã. É a morte e a ressurreição de Cristo, o sofrimento que Ele venceu, a dor que Ele sofreu por minha e pela sua vida. É isso que nós vamos cantar, que nós vamos louvar, é isso que nós vamos relembrar, como disse Paulo. Quando? Até que o Senhor volte, nós vamos fazer menção desse sacrifício, nós vamos fazer menção dessa dor, nós vamos relembrar, lembrando que o Senhor venceu tudo isso, nós podemos também. Com certeza, talvez eu e talvez você tenha lembrado de coisas que passou na sua vida, que aconteceu com você ao longo desse mês, que você deve ter pensado, nossa, isso eu não vou suportar. E nós estamos aqui, o Senhor nos ajudou, nós vencemos mais um mês nós vamos celebrar ao Senhor. Então que o Senhor, nesta manhã, fale ao seu coração, que você seja grato pelo sacrifício de Cristo, que você seja realmente muito grato pela salvação, porque é a maior e melhor bênção que o Senhor podia nos dar, Ele nos deu, que é a salvação. Com todo o sofrimento que Ele passou, Ele venceu. Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém, glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã Michele. Louvai ao Senhor, né? Nós, todos os servos, todos os moradores, louvai ao Senhor. Então vamos louvar a Deus nessa manhã. Como louvar a Deus com tanta luta, né? Tribulação, dificuldade. Mas a palavra fala, louvai a Deus. É nessa hora que nós vamos louvar esse Deus tão maravilhoso, que está acima dos nossos problemas, das nossas lutas. Louvai a Deus. Amém? Com alegria. Vamos colocar alegria no nosso coração. Talvez eu não sei como é que foi a tua noite, semana aí que passou, nós estamos começando uma nova semana, um novo mês. Vamos nos alegrar. E alegrar em verdade. Não é assim, nossa, eu vou me esforçar, não, é alegrar em verdade, porque quando nós imaginamos nas lutas que nós passamos, mas aquilo que está por vir para nossas vidas, em Jesus Cristo, aquilo que está nos esperando sem merecermos, é motivo de adorarmos. Vamos louvar então o Senhor? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Nós vamos então louvar ao Senhor, porque é muito bom estar aqui na casa do Senhor. Como disse o pastor Nino, né? Louvai ao Senhor. Independente das circunstâncias, da dor, nós vamos louvar e exultar a esse que é digno de louvor, ao nosso Deus. Eu queria convidar, se você quiser e se você pudesse colocar em pé, nós vamos louvar ao Senhor.
porque o Senhor está conosco. Davi, ele disse: ainda que o exército me cerque, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Davi, ele não tinha um grande segredo para vencer as guerras, ele tinha confiança no Senhor. Essa confiança que nós precisamos ter, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor está conosco, o Senhor luta as nossas guerras. Tem guerra e tem situação que a gente olha e a gente pensa: eu não consigo vencer, se for por mim eu não consigo, mas o Senhor peleja as nossas guerras, o Senhor está conosco. Essa é a confiança que temos nele, que Ele está conosco nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Pelo Senhor nós vamos continuar, pelo Senhor nós vamos marchar. O nosso general é Cristo. Resistir. E por que às vezes nós desconfiamos? Por que às vezes nós desfalecemos? O Senhor espera de nós essa confiança que nós acabamos de cantar, essa confiança que a Bíblia diz, que o Senhor está conosco. E às vezes as circunstâncias são muito doloridas, são muito difíceis, e a gente olha e a gente não consegue louvar, a gente não consegue acreditar, a gente não consegue ver o Senhor, mas o Senhor espera que nós olhemos além disso, além de toda essa circunstância. Porque o Senhor quer de nós uma adoração verdadeira, uma adoração perfeita. E que adoração é essa? É a nossa vida. O salmista teve um momento que ele parou e pensou: o que é que eu posso dar para Deus? O que eu darei ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Talvez essa seja a sua questão. Eu não posso pagar, eu não posso dar, mas o Senhor, Ele não quer o que você acha que pode custar. O Senhor quer a sua vida. A essência da adoração é as nossas vidas. Dê ao Senhor hoje, entregue de coração a sua vida a Ele, todas as áreas da sua vida. É isso que o Senhor espera. A essência da adoração é essa.
ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. E de mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. E de mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa
Amém? Já demos o nosso melhor, né, para Deus. Qual é o nosso melhor que nós podemos dar para Deus? O melhor de nós é a nossa vida, né? Entregá-la nas mãos de Deus e deixar Deus nos cuidados. Amém? Nós vamos orar aqui por alguns pedidos de oração, irmão, alguns nomes, algumas pessoas, mas são tantas, né, que vêm nos nossos corações, tantas idas, e acho que não caberia nesse caderno, né? Então, mas nós vamos orar por aqueles que deram o nome aqui, pelo Daniel. Daniel faz aniversário hoje, é o filho da Rita e do Márcio, né? Pelo Davi Lucas, pela Kelma, pela saúde do nosso irmão Francismar, pela dona Zilá, pelo Anderson, pela Ana, pelo Gabriel, pelo Arnaldo, pela Miriam, pela Jaqueline, pelo Flávio, Sebastião, pelo Alcindo, pela Gilmara, pelo pastor José Ferreira, por libertação do Maurício, Pablo, Adriano, Vitor, pelo Guilherme, pelo Nicolas. Bem, esses nomes são os que vieram até aqui. Nós peço que os irmãos orem pela Ivanete. Ela participa conosco lá na loja, nas orações de sexta-feira que nós fazemos na loja. E o papai dela, né, faleceu. E ela está bem abatida, né? E nós pedimos oração por ela. Peço que ore pela minha cunhada, Cássia de Marco, né? Que os irmãos sabem que ela perdeu o filho também com 21 anos. Meu irmão está mais conformado em oração, mas a minha cunhada está muito, muito fraca e abatida. Ela não se conforma de forma alguma, né? Tem sido uma luta terrível para ela. Peço que orem também. E tantas outras situações, né, de luto. A nossa irmã Estela, né, que perdeu também o marido, né? E são vários, irmão, vários. Se nós for passar aqui no coração, são tantas pessoas que pediram oração, pessoas que estão assim na situação de luto, pessoas que estão ainda internadas no hospital, pessoas que estão em casa com muita sequela, né? E nós estamos aqui para orar por essas vidas, por essas pessoas, para que o Senhor as fortaleça, aqueles que estão precisando na área da saúde, na área mental, né? Psicológico, estado físico também, que abate muito. Nós temos aqui o dever de orar, manifestar diante do Senhor nosso Deus aquele dom maravilhoso que Ele nos deu, que é do amor, né? A gente ter o prazer de receber do Senhor e também nós podemos distribuir para Deus. Tantas vezes que Deus nos amou de uma maneira tal que Ele deu o seu único Filho, segundo a palavra do Senhor, e nós cremos, né, que o nosso Jesus Cristo, Ele nos resgatou como nós estávamos quando o Senhor nos chamou. E como o Senhor tem nos limpado, né, tem nos curado, e é todo dia. Você já viu uma criança, né, criancinha de colo? Ela nasce, cresce, tem 1 ano de idade, depende completamente da mamãe, ou do papai, ou do responsável. 2 anos, 3 anos, você não pode tirar o olho 24 horas por dia. É interessante, né, as crianças? Tem uma lá em casa, lá da Glaucia, é uma abençoada de Deus, que agora ela resolveu subir até na mesa, não sei. Ela deixou a cadeira fora, ela já sobe, é rápido, ela está lá em cima. Então, eu fico observando 24 horas por dia, você tem que estar de olho, até quando ela está dormindo, a mãe está ali de olho, né? E assim é o nosso Deus conosco. E assim é o nosso Deus que cuida dos seus filhos. 24 horas por dia Ele está te olhando, Ele está te observando, né? E essa é a nossa segurança, é saber que nós temos um Deus que cuida de nós. E seja onde for, irmãos, nós passamos ali pelo vale, né? Tem um tema, a nossa irmã Michele trouxe uma palavra sobre o Vale de Baca, Salmos 84, né? Se não me engano. Vale de Baca, né? Então nós vemos que ali também o Senhor está conosco. Aonde você for, e se você estiver saltando de júbilo, alegria e glória, as coisas, está dando tudo certo, Deus também está com você. Todo tempo, Deus está conosco.
E hoje nós temos esse amor de chorar com aqueles que choram, abraçar aqueles que precisam, porque muitas das vezes o abraço não é só físico, é você abraçar a causa também da pessoa. E quando você dobra o joelho ali no teu quarto, você já lembra, vem no teu coração, e você, parece até uma oração repetitiva, né? De tanto que você ora pelaquela pessoa, mas é lembrar de alguém que está precisando de você. Esse é o nosso prazer, né? Vou chamar a irmã Dene, que está lá no último banco, fazer essa oração aqui pelos pedidos de orações. E nós vamos continuar aqui hoje, culto de ceia, né? Temos visitante hoje, o irmão Antônio. Muita gente que não conhece, né? Quem conhece o irmão? Quem não conhece o irmão Antônio? Alguém não conhece ele? É irmão do pastor Sebastião, mais velho, um abençoado de Deus, né? Não vejo a hora do mutirão voltar para a gente explorar o Antônio. É uma bênção, né? Ele trabalha com muita alegria, muito satisfação. Quantas famílias já ajudou, e nós não esquecemos de orar pelo nosso irmão Antônio, né? Deus abençoe, viu, irmão? As orações. Paz. Pronto? Segura, apertar. Ah, tem que segurar? Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Uma pequena palavra, né, lá em Mateus, quando Jesus estava dormindo, né, no barco. Aliás, quando ele estava vindo sobre as águas, que ele, o único que quis dos apóstolos, lá tinha 12 apóstolos, né? Mas o único que foi ao encontro de Jesus foi Pedro, né? Então, de todos aqueles que estavam ali, acredito eu que eles também tiveram vontade de ir, mas eles não foram, eles não confiaram, né, em andar sobre as águas. Então, aquele que confiou, que falou, eu quero andar sobre as águas igual tu, né, foi Pedro. Então, que nós também tenhamos essa confiança, né, de andarmos também sobre, né, o vale das sombras, de passarmos por tudo, porque nós temos passado por muitas coisas, né. Então, nós também tenhamos essa confiança de Pedro, que foi até o encontro de Jesus. Porque ele foi o único que conseguiu, os outros também iriam conseguir se tivesse essa confiança, mas eles não tiveram. Então, que nós tenhamos essa confiança de Pedro em andar sobre as águas, em andar sobre os problemas e passar por eles, porque a Bíblia fala, né, que Deus não prometeu que nós teríamos uma vida maravilhosa aqui. Não, nós teríamos muitas lutas, mas ele fala, tenha bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Amém? Vamos ler, irmão, vamos orar por todos aqui. Mais alguém tem um pedido de oração? Amém, glória a Deus. Senhor Jesus, ó Pai, estamos aqui, meu Deus, nessa manhã. Ó Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar, meu Pai. Pai, quero te pedir, Jesus, por todos, meu Deus, que estão nesse caderno de oração, até mesmo aqueles que não estão aqui, Pai, nesse caderno. O Senhor conhece, Pai, as lutas de cada um aqui desse caderno, meu Deus, e de cada um que está aqui hoje, aqui dentro, Pai, fisicamente, Pai, e aqueles que estão nos vendo pela internet, meu Jesus. Pai, nos abençoa, Pai, nos dê força para continuar as nossas lutas, Pai, esperando, meu Deus, em Deus, esperando que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça, meu Deus, resplandecer, Pai, a Tua obra, meu Deus, aqui nesta terra, Jesus. Ó Senhor querido, que o Senhor venha, Pai, a cada um de nós, a cada um se estendendo às suas famílias, Pai, nos dando força, Jesus, que a nossa alegria é o do Senhor, Pai, que venha de Ti, Pai, tudo aquilo que seja para nós, meu Deus, aquilo que não for de Ti, Pai, que não chegue até nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, abençoa a cada um, meu Deus, esse caderno, abençoa, Pai, a cada um que esteja no hospital, Jesus, nas UTIs,
UTIs, meu Pai. Abençoa, Pai, a equipe de enfermagem, Pai. A equipe, Pai, médica, Pai, que cuida com tantos cuidados dessas pessoas, Pai. Não só, Pai, por tratamento de Covid, mas por qualquer tratamento, meu Deus. Aqueles que adentram a porta, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor os guarde, Pai, a equipe médica. Guarde, Pai, a família deles, Pai. Em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa cada um de nós que está aqui hoje, Pai. A cada um, meu Deus, abençoa nossas orações. Que o Senhor nos guarde, Pai. Guarde as nossas famílias, Jesus, como já tem guardado, Pai. Nós agradecemos muito, Jesus, muito mesmo, por ter nos guardado, por ter guardado as nossas famílias, Pai. E pedimos, Pai, ó Jesus, com nosso coração contrito, Pai, aqueles que estão em luto, Pai. Como o pastor falou, né, irmã Estela, como várias outras pessoas que estão aqui dentro. Oh Jesus, guarda, Pai, o coração deles. Ajuda, dê força, Pai, porque a única pessoa que pode dar força para essas pessoas é o Senhor, Jesus. Nós podemos falar tantas palavras bonitas, meu Deus, mas o coração das pessoas que estão em luto, Pai, é com o Senhor. É só com o Senhor, é só o Senhor que pode nos alegrar e alegrar essas pessoas também, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. E os irmãos trouxeram seus dízimos, suas ofertas, né, que vão contribuir com a obra de Deus. Lembrando os irmãos que hoje o pastor Sebastião está lá em Campo Limpo, né, com nossos amados irmãos. Lá nós, né, tivemos um desfalque lá, né, que Deus, por bem, achou melhor recolher o nosso irmão Guimarães. E o irmão Márcio está viajando com a família, então nós estamos dando um suporte lá também para os irmãos de Campo Limpo, né? Uma semana o pastor vai, outra semana eu vou, outros irmãos também estarão ajudando os irmãos lá em Campo Limpo, para que a obra lá continue também, amém? Então vamos continuar em oração uns pelos outros, e vamos louvar o Senhor, e os irmãos trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Vamos louvar o Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Senhor disse que cada um no corpo de Cristo é importante e tem uma função. E o Senhor, Ele diz também que a missão ela é coletiva. O Senhor não deu uma missão individual, mas deu uma missão para a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Como igreja nós louvamos, como igreja nós ajudamos, como igreja nós contribuímos, como igreja nós intercedemos, porque nós somos isso, um corpo e uma família. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Abençoa meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família.
Nossos irmãos são preciosos para nós. Amém? A palavra tão bonita é a palavra amor, né? A palavra eu te amo. E às vezes a gente usa tão pouco. Né? É tão bonito, tão bom. As minhas sobrinhas lá de São Paulo, né? Todas as vezes que elas me ligam, se ligar 10 vezes no dia, elas falam, eu te amo, tio. Eu te amo, te amo. Então, que maravilha, né? Tem uma facilidade de expressar. E a gente sabe que quando nós expressamos, ele volta para nós e nós vivemos o amor, né? Maravilha. Nós vamos, né, a palavra do Senhor, nosso irmão Cledson, né, vai trazer a mensagem essa manhã. E nós vamos participar da ceia daqui a pouco, né? E lembrando os irmãos que à noite também nós vamos ter o culto de ceia. E quarta-feira também o culto de ceia. Amém? Glória a Deus. Paz de Deus, meus queridos. Amém. Glória. A paz de Deus, meus queridos. Amém. Glória. Aleluia. Com muita alegria, irmãos, e satisfação, estamos aqui nesta manhã para louvar e engrandecer esse Deus que vive e reina para todos sempre. É sempre uma alegria poder estar na presença do Senhor. E depois de um louvor desse abençoado aí, é só alegria. Saber que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. E assim vamos caminhando, vamos uns ajudando o outro. E é isso que Deus quer. A Bíblia diz que quando nós andamos em comunhão, aí o Espírito Santo dele habita no nosso meio. A Bíblia diz que quando o povo de Deus estava reunido, todos reunidos no mesmo lugar, ali o Espírito Santo derramou, encheu aquele lugar, encheu aquele ambiente. E ali todos foram batizados com o Espírito Santo. E ali viram línguas repartidas de fogo. E ali foi só uma bênção. Porque quando saíram daquela casa, meu irmão, saíram para influenciar. Saíram para influenciar o mundo. Porque quando ele sai dali, ele sai na primeira pregação, é 3.000 almas já. E aí é diferente, irmãos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o negócio pega. E esse frio a gente está precisando, né, irmãos? Irmãos, eu estou muito feliz que os irmãos estão aqui nessa manhã. Queria compartilhar uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. Já faz um mês mais ou menos que Deus colocou essa palavra no meu coração. E mais precisamente nessa quarta-feira, Deus voltou a falar comigo com essa palavra novamente. E a ponto de eu ter que acordar na madrugada e meditar nessa palavra. E eu não entendia o que Deus queria. E Deus falou, não, vai para a palavra que ali eu vou te mostrar. E Deus falou muito forte ao meu coração. E eu queria repartir essa palavra com os irmãos, aproveitando que é um culto, um dos cultos que o Senhor Deus, Ele pediu para que nós fizéssemos, que foi o culto de Santa Ceia. É o único culto que nós vemos na Bíblia que Jesus falou assim, fazer isso em memória de mim, né? Então, nesse culto eu acho que é bem propício para a gente estar falando da palavra do Senhor. E vou fazer uma ministração meio que expositiva. Vou pedir que os irmãos me ajudem aí também nessa mensagem. Se puder ficar com a Bíblia aberta para a gente folhear um pouco a Bíblia, eu gosto muito disso. Isso é muito maravilhoso. E antes de começar, eu queria fazer uma propaganda aqui, tá? Queria fazer uma propaganda. Nessas últimas semanas atrás, nós tivemos um luau com os jovens, irmãos. Um luau, né? É interessante, né? Um luau com os jovens. Foi maravilhoso, muito tocante. Nós sentimos a presença de Deus gloriosamente, irmãos. Eu queria fazer essa propaganda de que forma? Pedir para os pais. Se seu filho está em casa, de repente não está querendo vir na igreja, não está meio triste, fala com a gente. Dá um toque para a gente, para a liderança dos jovens, para que a gente possa ir lá fazer uma visita para o seu filho, para que ele venha para a casa do Senhor. Né? Nós estivemos ali na casa do irmão Gilvandro, ele cedeu ali a casa para a gente, foi maravilhoso, que a gente fez uma fogueirinha ali, estava frio, irmão, mas a fogueira aqueceu. E ali a gente pôde sentir a presença de Deus. Os jovens levaram um violãozinho, a gente louvando o tempo inteiro. Pode ter certeza, irmãos, que quando o seu filho, o jovem, estiver ali com a gente, ele vai estar ouvindo de Deus.
Pode ter certeza que quando ele estiver reunido com a gente, ele vai estar ouvindo a palavra do Senhor, vai estar sendo ministrado sobre o coração dele a palavra de Deus. Por isso que eu peço para você, incentive teu filho a vir na igreja, incentive os jovens a participar do grupo de jovens, para que ele possa se transformar num sacerdote e influenciar essa geração. Estamos precisando de jovens para que possam influenciar essa geração. Nós vemos vários exemplos na Bíblia quando Deus levanta jovens, né, para ir influenciar uma geração totalmente pecaminosa, né? E eu peço a você, incentive os jovens. Você que não tem filho também na igreja, incentive os jovens também, nos ajude, porque eu entendo, irmãos, que nós só fazemos se fazemos juntos. Sozinho ninguém faz nada. E se a igreja nos ajudar, eu creio que vai ser bênção para mim, vai ser bênção para você, vai ser bênção para a igreja, para essas famílias, e vai ser bênção para todo mundo. E é só bênção, só vitória. Amém? Meus queridos, abra a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8. Vamos meditar nessa palavra. Eu creio que Deus falará ao seu coração, falará ao meu novamente. Deus é poderoso. A irmã Juliana vai me ajudar aí, né, irmã Juliana? Ô, glória. Maravilha. Meus queridos, capítulo 8, do livro de João. Confesso que hoje foi difícil tocar bateria, hein? Estava frio e não ia, a mão não ia. Eu tentava esquentar, mas não ia. Mas agora está aquecendo. Não sei se no título que você abriu na sua Bíblia, não sei qual é a versão que você está, mas no meu título aqui está assim, ó, a mulher adúltera. No seu está assim também? Tá? Beleza. Quando eu olhei aqui, me chamou a atenção logo esse título, né? Porque era para ser assim, a mulher perdoada, né? Mas colocaram aqui a mulher adúltera. Aí eu acrescentei mais uma palavra aqui, a mulher adúltera e o homem invisível. Porque ninguém adultera sozinho. Cadê esse homem, né? Colocaram logo a mulher, né? A mulher adúltera e o homem invisível. Porque até hoje eu fico procurando esse camarada aqui e não achei esse homem, né? E é muito interessante, irmãos, que eu queria compartilhar rapidinho com os irmãos. Abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio. A gente já volta já. Só para a gente contextualizar aquilo que a gente está falando aqui com a palavra. Livro de Deuteronômio, no capítulo 22. Rapidinho. Prometo que não vou ser cansativo aos irmãos. Só para a gente contextualizar rápido aqui. Capítulo 22, se o irmão puder nos ajudar aqui, já está aqui já? Já está ali, ó, capítulo 22, versículo 22, versículo 22. Vou abrir a minha aqui também, porque às vezes a versão é diferente. Ó, o que é que está escrito ali, ó? Versículo 22, põe aí para a igreja aí. Mas eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Está dizendo assim, ó, versículo 22 do capítulo 22 de Deuteronômio. Então levarão a moça à porta... Não, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Olha que interessante. Aqui está contextualizando aquela passagem que a gente acabou de ler. Porque nós vamos ler essa mensagem, agora vai ficar mais claro. Vamos lá para o versículo 1 do capítulo 8 agora. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo. Acho que voltou aqui, né? Isso. Aleluia. Ô, glória. Deus abençoe o pessoal do som aí, que esse pessoal aí trabalha, hein? Deus abençoe vocês, viu, meus queridos? Capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram, perguntando-lhe,
endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, meus irmãos? Poderosa, né? E aí, irmãos, Deus me deu um tema para essa mensagem. Eu observando essa mensagem aqui, Deus me deu um tema, né? Eu escolho o perdão e não a acusação. Fale isso para você, dentro de você. Eu escolho o perdão e não a acusação. Quando eu olhei essa mensagem, irmãos, num versículo aqui, que fala que eles levou essa mulher até Jesus, eu fiquei pensando que o diabo, irmãos, ele usa uma estratégia, que ele é o pai da mentira, então ele sempre vai usar estratégias mentirosas para tentar forjar ou pegar alguém ali no pulo. E quando eles usam aqui essa palavra dizendo assim, e na lei de Moisés, né, que está escrito, né, que na lei de Moisés, as tais que sejam apedrejadas, tu pois os que dizes. Na verdade, eles não colocaram a parte masculina, que também os homens teriam que ser apedrejados, porque a intenção deles era só desafiar Jesus, ver se conseguia pegar Jesus em alguma coisa, em algum erro, né? Então, percebe se não é a mesma coisa quando o diabo lá no Éden, ele fala para Adão e para Eva, né? Tenta assim, como é que está escrito? Não é assim que está escrito, né? E tenta distorcer aquilo que está escrito na palavra de Deus para tentar jogar a pessoa em um erro, levar a pessoa ao pecado. Então, quando eu olho isso, irmãos, eu entendo que nós precisamos examinar as Escrituras. Precisamos estar examinando as Escrituras para a gente não cair nessa tentação de errar contra Deus. E o interessante, irmãos, que quando nós vamos decorrendo aqui, se você olhar o capítulo 7, você vai ver que Jesus, ele tinha ido até uma festa, que era a festa do tabernáculo. Jesus tinha ido até essa festa. É uma festa muito importante, porque era a festa das primeiras colheitas. E nessa festa é uma tipologia dos últimos tempos que nós vamos viver. Que Jesus vai vir e vai recolher os seus frutos, que somos nós, aqueles que estão salvos diante de Deus. Então, essa festa é uma festa muito importante. Só que o propósito dessa festa, se você se atentar no capítulo 7, você vai ver que as pessoas ali estavam meio desfocadas, a ponto de no versículo, olha o capítulo 7 comigo. Eu falei que essa é uma mensagem expositiva, eu quero que os irmãos me acompanhem, porque aí fica mais claro, a gente consegue entender melhor. Olha o capítulo 7, o versículo 10 até o versículo 14, olha o que vai dizer. Versículo 10: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam numa festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, dizendo alguns: ele é bom, outros diziam que não. Enfim, olha que interessante, irmãos. Jesus vai até a festa, uma festa muito importante, que retratava essa colheita. Primeiro dia, você vai apresentar essa colheita para Deus. E Jesus chega na festa e havia murmuração, havia dissensão. O foco da festa havia perdido. E aí olha que interessante, irmão, no versículo 14: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus não ficou na festa, ele foi embora, irmãos. No meio da festa ele viu que o foco daquela festa não estava para adoração a Deus, ele foi embora. Então, irmãos, eu entendo que quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos adorá-lo. Quando nós se aproximamos de Deus, nós precisamos estar com o coração quebrantado em adoração, com foco na sua palavra, na sua mensagem, para que nós possamos, permitir que o Espírito Santo nos molde a nossa vida. Porque, irmãos, o Evangelho de Cristo, ou essa boa notícia que foi falado para nós,
ela nos remete o tempo inteiro a uma contracultura. Como assim, irmão Clédio? Veja, nós estamos indo em uma direção, o mundo está indo em outra direção, e nós precisamos o tempo inteiro estar tendo esse enfrentamento, para nós não cairmos em tentação. E como é que nós caímos em tentação? Quando nós cedemos os nossos pensamentos, porque o pecado está em nós, irmãos. O pecado está em nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado está em nós, mas não podemos ceder ao pecado. Por isso que Jesus fala para ela: vá e não peques mais. Não é que o corpo dela ia deixar de ser pecaminoso, não, porque nós vemos da raiz, né, de Adão. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele tirou todo o pecado. De que forma? Agora você consegue lutar contra o pecado, porque quando ele fala vai e não peques mais, a mulher foi e voltou para a mesma vida que ela tinha. Mas só que agora ela tinha dois caminhos, ela tinha uma decisão. Se eu resistir esses pensamentos, se eu resistir essa tentação, o perdão continua na minha vida. Eu consigo estar com Deus. Então agora a gente tem uma condição. A gente pode ir ou pode não ir. Porque agora ficou mais fácil, porque Jesus pagou essa dívida. E aí, irmãos, eu fui meditando. Jesus é maravilhoso, irmãos. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Ele é maravilhoso. No capítulo 8, dá uma olhadinha para a tua Bíblia. E logo em seguida, olha para o versículo 53 do capítulo 7. Vai estar falando assim, ó. E cada um foi... Me ajuda aí. E cada um foi para a sua casa. Irmãos, Jesus tinha ido para a festa. Chegou na festa, Jesus não conseguia. Ele não conseguiu ficar porque havia muita murmuração. Ele sai da festa, vai até o templo para ensinar. Quando chega no templo, ele ensina. Aí sai do templo cansado. Todos vão para casa. E para onde é que Jesus vai? Olha o versículo próximo. Pois Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Isso é um exemplo, irmãos. Nosso Deus, Ele deixa o exemplo para que nós venhamos orar, venhamos buscar sem cessar. E Jesus sabia qual era a sua missão. A sua missão era levar a palavra do Pai que enviou Ele. E nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós temos uma missão. Foi falado aqui hoje já, né, que o ID já foi posto. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Às vezes nós esperamos alguma pessoa, Deus levantar um irmão, levantar uma irmã e falar com a gente: olha, Deus está te dizendo assim, vai e pregue. Não, o ID já foi, a palavra está aqui, isso é a profecia. A profecia viva, a palavra. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E nesse versículo 53, irmãos, e cada um foi para a sua casa, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ou seja, Jesus amanheceu orando. Irmão, ele amanheceu orando e logo depois ele voltou para o templo, porque ele sabia que naquele dia uma pessoa precisaria de perdão. Irmãos, e tem níveis, olha, de perdão, irmãos, que só com o poder de Deus nós conseguimos liberá-lo. Vou repetir, existem níveis de perdão que só com o poder de Deus conseguimos liberá-lo. Só. E Jesus, ele foi até o Monte das Oliveiras, ele orou. E aqui, irmãos, eu vejo que Jesus, ele sempre quer nos perdoar. Agora, podemos nos perguntar, mas por que perdão? Né? Por que perdão? Né? Eu posso estar perguntando assim, qual a importância para nós sobre o perdão? Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele é o nosso resgate. Jesus, ele nos resgatou. E o perdão, irmãos, o significado dele é bem marcante. No dicionário ele vai dizer que é a ação de se livrar de uma culpa.
de uma ofensa, de uma dívida, né? A irmã Juliana, ela é advogada, ela entende muito isso, né? Quando a pessoa é perdoado, o juiz bate o martelo ali, foi perdoado. Não quer dizer que ele não tinha culpa. Ele tinha, mas foi perdoado. No Antigo Testamento, irmãos, era coberto. O nosso pecado, os pecados daquele povo, cobria-se, né? Cobria, porque tinha um sacrifício dos animais. Então, aquela culpa era coberta pelo sangue daquele animal inocente. Na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, nos remete à ideia de justificação. O que é isso? Eu passo a ser justo, irmãos, sendo pecador. Eu passo a ser justo, porque a morte de Cristo na cruz me faz com que eu seja justo. Meu irmão, aleluia. Cristo morreu na cruz, irmãos, e porque Ele morreu na cruz, nós nos fazemos justos diante de Deus. Então, meu irmão, você pode glorificar a Deus, você pode exaltar o nome de Deus. Quando o inimigo vir tentar nos acusar, nos destruir, é mentira dele. Você pode glorificar o nome de Jesus, você pode adorar ao nome de Deus, porque já foi paga essa dívida. Somos justificados. Recebeu Jesus, acredita que Ele vai te levar para o céu, justificou, justo. Aí nós entramos no processo de glorificação, de santificação. Precisamos manter. Por isso que Jesus fala, Ele não concorda com o pecado, mas Ele fala, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Agora a gente passa por esse processo de santificação. Vamos lá. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, no versículo 1 aos Coríntios, ele vai falar que nós temos que ser imitadores de Cristo. Ele fala assim, ó, eu sou imitador de Cristo. Sejamos nós imitadores de Cristo. E como imitador de Cristo, irmãos, uma coisa que nós devemos aprender é o perdão. Porque o perdão, irmãos, ele é a materialização do amor. Você quer entender o que é amor? Você quer materializar o amor? Perdoe. Essa é a única expressão que nós conseguimos. Obrigado, meu querido. Essa é a única expressão que nós conseguimos, irmãos. Materializar o amor. Ah, como é que eu amo? Perdoando. Quando você perdoa, irmãos, você ama. Quando você ama, você perdoa. Porque o perdão não está dirigido ou direcionado a culpado, certo ou errado. A pessoa talvez não mereça. Sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. A condição é, perdoe. Libere o perdão. Ah, irmão Clécio, mas é difícil. Perdoe, é difícil. Mas Ele te perdoou. E porque Ele te perdoou, Ele quer que você perdoe também. Porque precisamos imitar Cristo. Precisamos ser uma xerox de Deus. Precisamos ser uma xerox de Cristo, irmãos. E xerox colorida. De verdade. Precisamos, irmãos, começar a pregar essa boa notícia aí fora. Igreja do Senhor. Igreja. Chamados para fora. Evangelho. Boa notícia. Então eu, enquanto igreja, fui chamado para fora desse mundo, para levar uma boa notícia. Irmãos, quando nós, dificilmente eu vou ouvir uma boa notícia e não vou querer repartir com minha esposa. Isso é fantástico. Às vezes, se eu estou no trabalho e acontecer alguma coisa muito boa comigo, rápido eu já quero pegar o telefone, já ligar, falar assim, olha, aconteceu isso aqui. Isso move a gente. A boa notícia, a gente tem esse impulso que a gente quer compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. A gente quer falar, não consegue parar, né Jamile? Aleluia. A gente tem uma notícia boa, irmão, a gente quer compartilhar. Isso é fantástico, isso é bom. O Evangelho é essa boa notícia. Você é a igreja que foi tirado desse mundo e chamado para fora do pecado, para fora dessas dificuldades que nós estamos enfrentando. Para quê? Para levar uma boa notícia.
Nós somos santos. Por quê? Porque somos separados. Então Deus te separou, irmãos, com um propósito de levar essa boa notícia, de levar o evangelho de Cristo. Ah, irmão Clédson, mas você não sabe, é difícil. Perdoar é difícil. Eu sei, não é fácil mesmo. A gente prefere acusar muitas vezes. A gente é mais fácil condenar. É mais fácil, isso faz parte do homem. É mais fácil muitas vezes a gente julgar o outro do que perdoar. Quando libera o perdão, a gente já fala logo: opa, não fiz nada. Eu não fiz nada. Por que será que eu preciso perdoar? Eu não fiz nada. Meu querido, minha querida, o perdão é a expressão do amor. E Cristo te perdoou, me perdoou, nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, aqui na terra, de verdade, aqui na terra, é só um estágio. A gente é tudo estagiário aqui na terra, para aquilo que nós vamos viver lá em cima, irmãos. Muitas vezes a gente vai se distanciando do céu e começa a ficar tão bom aqui, né? Igual o povo de Israel, né? Ah, eu prefiro até a cebola lá do Egito. Tinha acabado de viver milagres e mais milagres e sente falta da cebola do Egito. Às vezes está tão bom aqui, né? Que a gente não quer nem ir mais para o céu. Mas deixa eu te falar, o céu existe. O céu é de verdade, irmãos. E a Bíblia diz que seu corpo, esse corpo pecaminoso, pode ser que antes de Jesus voltar a gente morra, tá? A gente morra e vai ser enterrado. Mas só o corpo, só esse corpo, esse invólucro da alma, esse corpo aqui é só a casa da alma e do espírito. Esse corpo ele vai para a terra, mas o nosso espírito vai para Deus. E nós já estaremos no céu. Por que estaremos no céu? Por quê? Porque com esse corpo não tem como ir no céu. A glória é muita. Esse corpo derreteria, irmãos, com a presença do Senhor Deus. O apóstolo Paulo ele fala que quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele não sabe se no corpo ou se fora do corpo. Ele não compreendeu. Perde a consciência, porque é muito forte a presença de Deus. Esse corpo não aguenta. Então, esse corpo vai para a terra. Presta atenção. Esse corpo vai para a terra. O espírito vai para Deus. A alma, a sede das tuas emoções, teus pensamentos, vai ficar só as coisas boas. Você vai ter lembrança, mas a glória lá é muito. E você vai lembrar das coisas boas. Presta atenção. Só que Jesus vai voltar, né? Nessa nossa promessa. Você crê nisso? Crê, irmãos? Ô glória! Eu creio. Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Não é verdade? O que é que vai acontecer? Esse corpo, que era matéria, irmãos, agora vai ser transformado. E essa transformação, irmãos, aleluia. Essa transformação agora, irmãos, vamos parecer com Ele. Vamos ficar igualzinho a Cristo. De que forma, irmão Clédson? Presta atenção. Quando os discípulos, Jesus tinha acabado de falecer, de morrer, 3 dias, Jesus ressuscita. Jesus vai fazer uma visita para os discípulos. Quando ele chega até a casa, está todo mundo fechado, porque eles criam em Jesus. E quem cria em Jesus ia ser morto, ia ser lançado na fogueira, ia ser degolado, ia ser... Então estava todo mundo com medo. Nosso mestre morreu, como assim? E ele se esconde, fica fechado na casa. Jesus chega, irmão. Aleluia. Paz seja convosco. Irmãos, a porta estava fechada, estava tudo trancado. Jesus atravessa a parede. Aleluia. Oh glória. Jesus ele atravessa a parede, irmãos. E quando ele atravessa a parede, alguns discípulos falam assim: deixa eu tocar para ver se é real. Deixa eu tocar. Ô Tomé, vem cá, toca aqui. Aí toca. É real. Aí eles falam: Jesus, ó, ele fica perplexo. Jesus tem pão aqui. Jesus vai me dar. E Jesus come o pão. O que é isso, meu irmão? Aleluia. É esse corpo que nós vamos ter. É um corpo que atravessa a parede. Nós vamos ter um corpo que nós nos alimentamos e um corpo que nós andamos entre o céu e a terra. Porque quando Jesus voltar, isso aqui, agora vai ser assim, irmão. Aquilo que foi preparado, Deus não erra, irmãos. Aquilo que foi preparado para o Éden, vai acontecer, irmãos. Vai acontecer.
A gente vai começar, o mundo espiritual e o mundo físico vai ser a mesma coisa para aqueles que estão em Cristo. Só que essa é a nossa promessa, irmãos. Nós temos que almejar o céu. Nós temos que amar o céu. Nós temos que dizer sim. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque quando Jesus vir, irmãos, quando Jesus voltar, Jesus chegar e arrebatar a sua igreja, quando Jesus cumprir toda essa promessa, sabe o que a gente está falando quando a gente fala, ora vem Senhor Jesus? A gente está falando assim, ó, Jesus, eu não aguento mais tanto abuso sexual. Senhor, eu não aguento mais tantas crianças sendo abusadas, Senhor. Senhor, eu não aguento mais tanta morte, Senhor Deus, tanto assassinato. Porque quando Ele vir, irmãos, isso vai ser reparado. Esse mundo vai ter que prestar conta para Ele. Porque agora Ele vem como juiz para julgar. Mas esse mundo vai ter que prestar conta. E esse mal, irmão, vai ser arrancado. Aquilo que o povo de Israel queria naquela época, aquele Jesus com espada, não era para aquela época, mas Ele vai vir agora com espada para julgar essa terra. Amém, meus queridos irmãos? Os irmãos estão entendendo? Está fazendo sentido? Porque, irmãos, eu penso o seguinte: você pode não entender nada do que eu estou falando, mas saia daqui nessa manhã amando mais a Jesus. Eu posso ser tão um locutor ruim aqui nessa manhã, mas saia daqui amando mais Jesus. Porque quando você sair daqui amando mais Jesus, algumas coisas, irmãos, que fazia tanto sentido, vai deixar de fazer, e outras, como o perdão, vai fazer tanto sentido que você vai se entregar a esse perdão, vai se entregar a esse amor de Cristo, e isso vai fazer totalmente uma diferença na tua vida. Porque, irmãos, quando nós não perdoamos, faz muito mal para nós. Existem várias doenças somáticas que é gerado pela falta de perdão. Existem doenças físicas e mentais que é gerado pela falta de perdão. E olha o exemplo que nosso mestre, o nosso Deus, Ele nos ensina: perdoais uns aos outros, porque eu perdoei você. O apóstolo Paulo, ele escreve e fala assim, ó: irmão, se possível, ande em paz com todo mundo, perdoais uns aos outros, se possível, irmãos. Ou seja, se esforce, irmãos, mas tenta andar em paz com todos. Amém, meus queridos? O que a palavra de Deus nos diz sobre esse perdão? Lucas 7, capítulo 47. Observa a sua Bíblia aí. Lucas 7, 47. Nós vamos ver uma história, irmãos, de uma mulher também, que é conhecida como uma mulher pecadora. Eu não entendo, irmão, né? Porque a mulher foi perdoada, mas parece que é mais interessante chamar a atenção quando colocar a mulher pecadora, né? E aqui conta a história de vamos abrir? O irmão colocou aqui? Olha lá, 7,47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu entendo, irmãos, que quando você ama, você perdoa. E quando você perdoa, é porque você ama. E quanto mais você amar, mais você consegue perdoar. Quanto mais você se entregar a Cristo, a esse amor, mais você vai conseguir perdoar. De repente eu estou ministrando e você está pensando: nossa, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Eu até comecei a pensar aqui, ó, deixa eu ver. Não tenho ninguém, eu não preciso perdoar ninguém. Mas tem muitas pessoas que precisam perdoar a si próprio. Precisa entender que o seu pecado, a Bíblia diz que Ele levou todos os pecados sobre a cruz. E muitas pessoas deixam de exercer o ministério, o chamado, porque acham que não tem valor para a obra de Deus. Então, nesta manhã, irmãos, eu queria que você saísse daqui pensando: todos os meus pecados, todos, fui perdoado. Todos meus pecados, fui perdoado. Eu vou encerrar, que o horário já foi, mas eu queria ler só mais um texto com os irmãos. 1 João, capítulo 1, eu acredito que é o versículo 9, eu não lembro agora.
1 versículo 9, se não me falha a memória agora, mas vai falar assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, irmãos. Ele é fiel e justo para te segurar pela mão, para te sustentar, para que nós possamos exercer esse chamado ao perdão. Amém, meus queridos? Se coloque de pé. Nesta manhã, irmãos, eu creio, Deus falou muito ao meu coração. Saia daqui pensando: eu vou perdoar. Eu escolho perdoar e não acusar. Eu escolho o perdão e não a acusação. Eu não vou deixar o diabo colocar na minha mente, me acusar que eu não vou ser salvo. Eu não vou deixar o diabo acusar a ponto de eu não querer vir para a igreja para tomar a Santa Ceia. Eu não vou deixar o diabo mais me acusar, porque a Bíblia diz que todo o pecado foi levado na cruz. Todo o mal foi levado até a cruz. E nós possamos, irmãos, viver esse perdão de Cristo. E vamos sair, irmãos, nessa manhã, como xerox de Cristo. Vamos sair como xerox colorida de Jesus. Vamos sair, irmãos, como igreja do Senhor, mas para levar essa boa notícia, para levar esse evangelho para esse povo aí fora que está precisando. Vamos sair, irmãos, tirando mais cópias de Cristo aí, ó. Vamos sair tirando mais xerox de Cristo, porque você pode fazer outra xerox. Vamos, irmãos. Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus te capacita. O Deus que nós servimos, irmão, nesta manhã, Ele desperta em você o dom que há em você. O dom que há em você. Nesta manhã, Deus está despertando o dom que há em ti. Deus, nesta manhã, está liberando e despertando o dom que há em você. Talvez você nem saiba, mas nesta manhã, Deus está despertando o dom que há em você. Aleluia. Irmãos, preste atenção em uma coisa, já encerro. A Bíblia, ela nos mostra Jesus nos chamando. A Bíblia, ela nos diz várias vezes que uns têm chamado de apóstolos, outros têm chamado de mestres, outros têm chamado para ensinar, outros têm chamado para pregar. O que é que eu entendo com isso? Que, irmãos, é na diferença. É difícil, né? Mas é na diferença que nós vamos crescer. É na nossa diferença que nós vamos crescer. Muitas vezes nós queremos padronizar tudo, queremos deixar tudo igual. Mas é na diferença que nós crescemos. Muitas vezes você está no seu trabalho lá com uma pessoa e fala: nossa, que pessoa difícil. Mas começa a observar as potencialidades que essa pessoa tem. Com o que você tem de bom, você vai ver que vai somar e vai ser melhor. Então, Deus está querendo dizer que é na diferença que nós crescemos. Ninguém vai para o jantar e come com 2 garfos. Ninguém vai até a mesa e come com 2 colheres. Nós precisamos pegar uma faca, precisamos pegar um garfo. Para tomar sopa, ninguém vai com garfo, precisa de uma colher. Assim é na obra de Deus. Deus precisa de você. Deus precisa de você. E nessa manhã é palavra profética. Por que é palavra profética? Porque a gente está pregando a Bíblia. E a Bíblia é profecia. A Bíblia é profecia. E a Bíblia diz assim, ó: desperta o dom que há em ti. Que é dessa forma que eu quero te usar. E nessa manhã eu quero ser só esse instrumento para te encorajar a ser uma xerox de Cristo, a ministrar a palavra do Senhor. De que forma? Não sei, você sabe. Talvez não é da mesma forma que eu pregue, talvez seja de uma forma diferente, mas vamos nos unir, vamos pregar, vamos fazer daquela forma que eu sei fazer. Já está dando até vontade de sair logo, de terminar o culto para já ir pregar, né? Fala a verdade. Mas vamos, irmãos, vamos começar a sair. Vamos começar a erguer nossa cabeça. Baixar a cabeça não, vamos erguer. Vamos levantar nossa cabeça. Vamos marchar na terra, irmão, porque a igreja foi chamada para marchar. A igreja não está acolhida, não. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que a igreja
do Senhor, ela não está acuada. As portas do inferno não prevalecerão. Por que as portas do inferno não é a porta da igreja? Porque a porta do inferno, porque é a igreja que está marchando, irmãos, contra o inferno. Não é o inferno que está marchando contra a igreja, nós que estamos marchando. E Deus te levanta nesta manhã para te dizer e te falar: desperta o dom que há em você. Aleluia. Desperta, porque Deus quer te usar. Tira essa mentalidade de pensar que você é o pior, que você não vale nada, que você é isso, é aquilo. Não, Deus está falando que você é muito importante para o reino dele. Irmãos, tem dia que Deus acorda a gente para dar um chacoalhão, para falar assim: olha, para de pensar que você não vale nada, para de ficar acreditando na mentira que o diabo coloca. Ele é mentiroso, ele vai dizer que não vale, que você não vale nada. Não acredite na mentira do diabo, mas desperta o dom que há em você. Aleluia. Meus queridos, que Deus possa abençoar. Eu queria fazer uma oração só para encerrar rapidinho. Fecha teu olho, fecha teu olho e pensa no céu agora. Pensa nesse corpo transformado que nós vamos ter. Medita em Deus agora. Querido Deus, Pai, eu ministrei a Tua palavra, Senhor. Pai, de repente não foi da forma que eu deveria ministrar, Senhor Deus, mas eu quis que fosse do jeito que foi. Glória a Deus por isso. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus, que cada um, Pai, que está nessa igreja, nesta manhã, que veio com essa sede de te adorar, de te louvar, de engrandecer o teu santo nome, que o Senhor trouxe até aqui, Pai. Eu quero te pedir, Pai, desperta o dom que há neles, Senhor. Pai, toca neles, Senhor Deus. Senhor, que eles possam sentir a tua presença como nunca eles sentiram, Pai. E que, Senhor, Deus, que eles possam, Pai, nesta manhã, Senhor Deus, sentir esse amor, sentir esse perdão. Que eles possam, Senhor Deus, nessa manhã, entender, Pai, que Ele é uma xerox Tua, Senhor. Porque a palavra Tua diz, Pai, que nós somos igual ao Senhor, Deus. Pai, que o Senhor possa, Pai, colocar no coração deles, Senhor Deus, toda a força, todo o vigor. Porque, Pai, nós entendemos que vai ser difícil. Nós sabemos que não vai ser fácil, Senhor Deus, porque a Tua palavra fala assim, pega a Tua cruz e siga-me. Nós entendemos que é cruz, Senhor Deus, que é sofrimento, que é difícil, Pai. E por isso que nós precisamos da Tua ajuda. E eu peço, Senhor Deus, nessa hora, ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda nesta manhã a sair fortalecido, Pai. Que na segunda-feira nós viemos ser diferentes, Senhor Deus. Que essa mensagem venha fazer mais sentido amanhã. Que essa mensagem, Senhor Deus, venha fazer sentido quando sairmos daqui, Pai. Ó Deus, fixa, Senhor Deus, essa palavra no meu coração. Fixa essa palavra no coração da Tua igreja, Senhor. Para que possa, Senhor Deus, gerar vida, Senhor Deus. Gerar vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Aí a palavra de Deus. Nós vamos viver, esta palavra. Eu creio que nós temos aí um mês pela frente, uma semana, e que nós possamos praticar esse amor que o Senhor nos passou aqui nos nossos corações, e que o perdão seja uma arma poderosa para nos curar também. Talvez nós estamos enfermos porque não perdoamos, e quando perdoamos daquele jeito, Está lá, está perdoado, mas cada um para o seu lado, até logo, não quero nem te ver. E aquela pessoa, é lógico, você perdoou, você pode não ver, mas ela vai estar no teu pensamento, no teu coração. E nós aprendemos que para nós passarmos as barreiras, transpassarmos as paredes como Jesus transpassou. Olha só o projeto, o plano dele seria de nos perdoar. Mas o perdão, o perdão completo. Como disse a palavra, os seus muitos pecados. Eu lembrei de mim, Tonhão não pecou muito, Tonhão? Como diz o pastor Sebastião. Mas eu lembrei de mim. Dava bastante carriola, Tonhão? Passava a vida inteira carregando um carrinho de pecado e jogando lá no buraco. Jesus tirou assim de uma vez. E aí, para me perdoar os outros, agora é difícil,
uma fechada no trânsito, né? E a gente já fica daquele jeito, né? Já sobe que se falar mal do filho, né? Com a mãe aí, quem é mãe aí sabe, né? Falar mal do seu filho, hein? Meu Deus do céu, é uma onça defendendo seu filhote. E aí, depois demora para perdoar, aí o Espírito Santo fica cobrando, né? Mas hoje essa palavra é maravilhosa. Eu creio que dá para passar o mês aí bem alimentado, né? Graças a Deus. Vamos estender as mãos para cá? Senhor nosso Deus, aqui estão os elementos, Pai, que compõem a ceia do Senhor. O Senhor disse, meu Deus, na Tua palavra, fazer isso em memória de mim. E nós estamos aqui, ó Deus, em memória do Senhor, para que nós venhamos participar da ceia. Senhor, nós vemos que se nós cometemos pecado, nós somos perdoados, Pai, quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Que nós viemos entender, Pai, que nós não deixamos de tomar a ceia, mas que nós viemos deixar o pecado de lado para podermos participar da ceia e nos fortalecer com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma promessa que nós vamos tomar essa ceia aí no Teu reino. E naquele dia, Senhor, que o Senhor sentou à mesa com os discípulos, o Senhor disse, Pai, que desde já, não mais tomaremos dessa ceia até que venha o reino dos céus. Então, meu Deus, nós estamos aguardando no Senhor. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós vamos passar por essas aflições a quais o Senhor usou o Teu cetro, o Teu Espírito Santo para falar conosco. Mas hoje estamos aqui, Pai, precisando do Teu perdão, para que nós venhamos participar da ceia do Senhor, com alegria, amor e fé. Que o Senhor possa consagrar esses elementos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, Senhor. Então nós vamos louvar o Senhor, enquanto os irmãos vão se servindo aqui. Os irmãos pegarem a ceia, os irmãos são batizados, né? Os irmãos entendem, mesmo que seja de outra denominação, mas se você é batizado, está na presença de Deus, você pode participar da ceia do Senhor, examinar o homem a si mesmo, né? E nós vamos participar da ceia, amém? Se você cometeu algum erro, algum pecado, é o momento de você pedir perdão a Deus, né? Se renovar no Senhor para participar da ceia, amém? Vamos louvando enquanto os irmãos se servem.
Glória a Deus. Amém? Os irmãos lá dos bastidores já pegaram a ceia? Já? Glória a Deus. Que ali estão nossos irmãos que não aparecem, mas que trabalham bastante, como disse nosso irmão Gledson. Nossos irmãos ali dos bastidores, hoje está nosso irmão Rogério, irmã Valdirene, irmão José. Deus abençoe aí os irmãos. Amém? Mas vamos aqui a palavra do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Todos que vão participar pegaram? Então, em memória do Senhor, podeis participar. Obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Pai. Que maravilha, Jesus. Obrigado, nosso Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis tomar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão ministrando louvor. Enquanto os irmãos vão ministrando louvor, fica em espírito de oração. Nós já vamos orando e já vamos encerrando, para que os irmãos tenham aí mais um mês super abençoado. Cada mês que passa, você tomou a ceia do Senhor, você percebeu que você venceu mais um mês. Se você ainda não está participando da ceia do Senhor, volte para a presença de Deus. Volte para o Senhor. Vamos fazer o possível para que nós venhamos nos acertar, porque o Senhor tem uma promessa tão grande. Ele fala que nós vamos participar dessa ceia com Ele, lá no reino dEle. Mas nós vamos ter que passar por tudo isso que foi ministrado aqui nesta manhã. Que essas palavras continuem sendo um alimento espiritual nas nossas vidas. Que essas palavras continuem sendo o sustento que nós necessitamos para viver nesse mundo tão difícil que nós estamos. Mas nós temos um Deus que é maior do que qualquer tipo de problema. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor os conduza nesse mês, na grandiosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Te darei
Liga as suas mãos, agradeça ao Senhor nessa manhã por tudo que Ele tem feito na tua vida, meu irmão. Olha que maravilha, podemos aqui cear com o Senhor. Adore o Senhor, agradeça, dê graças ao Senhor nesta manhã. Te damos graças, te agradeço, Deus, te dou graças, te dou graças, te dou graças, com nossas mãos aos céus, rendemos. Oh Senhor, obrigado, Pai, obrigado por tudo, Senhor. Oh Deus, obrigado por fazer parte dessa ceia nessa manhã, por me sentir perdoado, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã pelo perdão do Senhor. Oh, que perdão maravilhoso, que amor, Senhor. Oh, que prova mostrada na cruz do Calvário por nós nessa manhã. Nós te damos graça, Senhor. Oh, obrigado, Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Erguemos nossas mãos aos céus, rendemos graças, te damos graças, te damos graças. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Pode louvar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Diga assim, ó, graças a Deus, estou perdoado. Amém? Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. Por essa ceia, por essa manhã, por esse início de mês, início de semana. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estão. Muito obrigado, Senhor. Leva os teus servos em paz de volta aos seus lares. Meu Deus, prepare um domingo super abençoado para a tua igreja e nos livra de todo mal e que os nossos corações estejam sensíveis à tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo santo reunido no Senhor na face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz comigo, amém. As palmas bem alegres, louve o nome do Senhor. Existe um rio, Senhor.
Já teve